Atenção, no contexto patriarcal ou tribal, em que as mulheres eram dependentes dos homens, monogamia beneficiaria os homens no geral ou as mulheres? Pois então, no contexto de poligamia de um homem para várias mulheres, que era mais comum, as mulheres teriam as seguintes opções: se casar com alguém ou ser mais uma esposa de alguém que já tem esposas, né? Porém, no contexto monogâmico, elas só teriam a opção de casar com quem está solteiro, né? Logo, contraintuitivamente, esse tipo de monogamia beneficia as mulheres no todo, no que diz respeito a encontrar recursos para a sobrevivência social, né? As sociedades com esse tipo de poligamia, em geral, são muito instáveis, pois os homens jovens basicamente não têm acesso a esposas. A monogamia moderna é uma maneira de democratizar o acesso a esposas para todos os homens, de maneira geral, ajudando a estabilizar a sociedade também. Martin Seligman, um dos maiores psicólogos contemporâneos, em seu excelente livro Aprenda Otimismo, desconstrói o pessimismo, causa mais comum de depressão, em 3 P's. Permanência, quando o pessimismo passa sempre a acontecer ao longo do tempo. Personalização, quando associamos a nós mesmos tudo o que acontece de errado. E a pervasividade, quando falhar em um tópico, se generaliza para vários outros tipos de atividade. Além dessas fontes da depressão ou do pessimismo, 2 outras notáveis são pesar ou extrema tristeza, geralmente causada por perda de uma pessoa ou oportunidade, e evolucionariamente, cometer um grave erro é motivo de reflexão, pois é necessário para a nossa sobrevivência. Porém, não somos treinados para dissociar esses graves erros dos 3 P's mencionados, o que nos faz entrar frequentemente em espirais de autoflagelação. Este é de longe um dos melhores livros que eu já li, uma desconstrução científica de algo muito subjetivo. Entre 1938 e 1945, o prefeito Prestes Maia e seu parceiro no crime Ulloa Sintra, ambos engenheiros da Escola Politécnica da USP, criaram o intitulado Plano de Avenidas para São Paulo, baseando-se em cidades europeias como Paris ou Viena, sendo um dos intuitos vender mais carros, querendo transformar São Paulo em Chicago. Porém, eles se esqueceram de um pequeno detalhe. Essas cidades europeias já possuíam anéis ferroviários ou hidroviários. Sem isso, a cidade se afogaria no trânsito de carros, que é o cotidiano atual. Outro detalhe é que os rios de São Paulo são de planície, formando várzeas irregulares. Ao construir as avenidas nas regiões de várzea, essa dupla selou o destino da cidade, com suas crises de enchentes crônicas. Quase tudo que eu falei vem de um mini documentário chamado Entre Rios, que também menciona um plano alternativo ao plano de avenidas. O link está na descrição. Neste vídeo temos mulheres prestando atenção a alguma coisa. Mas o quê? Você conseguiu adivinhar? Vou mostrar de novo aqui para vocês. Esta é a técnica de Iron Crotch, ou bolas de ferro. O termo homem topeira tem suas origens no livro A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Nele, os Morlocks são distorções perversas do que o capitalismo pode fazer com os mais pobres. Mais tarde, o termo ficou famoso com o filme de terror e ficção científica O Povo Topeira, de 1956. Nele, o povo topeira forma uma espécie subterrânea que ameaça a humanidade. Porém, hoje em dia, o termo passou em inglês a se referir aos sem-teto, pobres, fugitivos e imigrantes ilegais que vivem no subterrâneo das grandes cidades dos Estados Unidos. Em Paris e Londres, porém, a cultura é um pouco diferente e o termo passou a se referir muito mais a exploradores. Depois de séculos de catacombas e camadas de esgoto, hoje o subterrâneo nessas cidades históricas abriga entradas secretas, bases militares secretas, abrigos nucleares e também festas clandestinas, muitas vezes ao lado de caveiras datadas de séculos. De que país é esta banda? Ta tantine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tutu
futur. Fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites de la tantine, se tire avec tes tétards. Un tantinet têtu, tu voudrais savoir. Tu veux la Tesla, la terre, la toaster en tutu. La retournée du fer tâté du tatami. Até mais ou menos o ano de 1050, a civilização islâmica que estava no topo do mundo foi dominada pelos filósofos mutazilistas, que, seguindo a tradição grega, achavam que Alá poderia ser encontrado na racionalidade e o conhecimento e a filosofia seriam uma maneira de contatá-lo no mundo real. Porém, a partir de Al-Ghazali, a conclusão lógica mais simples para o ponto de partida de um Deus onipotente passou a dominar o mundo islão. Algo como, se Alá é todo-poderoso, não há nada que ninguém possa fazer que tenha alguma importância. Então, todo conhecimento de alguma utilidade, na verdade, já está e sempre estará contido na Bíblia mais sagrada, o Alcorão. E assim chegamos ao motivo que fez com que o mundo islâmico saísse da cultura e civilização mais avançadas a uma das mais fechadas e conservadoras da atualidade. As origens da internet. A internet vem de um departamento de pesquisas avançadas fundado pelo Dwight Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos e também general na Segunda Guerra Mundial. Quem deu os primeiros passos foi esse John Licklider e o intuito inicial era compartilhar recursos, porque computadores eram muito raros na época. Mas estima-se que o interesse principal da DARPA era criar uma rede distribuída, em que não houvesse um ponto central de fraqueza, né? Um ponto em que a União Soviética pudesse atirar um míssil nuclear e destruir completamente a rede que os Estados Unidos usasse. Lá a rede seria imune a ataques pontuais, né? Quem trabalha mais, você no escritório ou um plebeu fazendeiro? Hoje, trabalhando aproximadamente 50 semanas, dá mais ou menos 250 dias anuais, o que seria 65 a 70% do ano. Na Idade Média, historiadores estimam que plebeus fazendeiros trabalhavam de 150 a 180 dias por ano, isto é, de 40 a 50%, por ser uma atividade muito sazonal. E, etimologicamente, negócio é a negação do ócio. Ócio que, na verdade, significava lazer e que era visto como o modo natural do ser humano. Até a Revolução Industrial, quem era ocupado demais era mal visto. Era quem negava o social, a família, a comunidade e quem queria passar à frente dos outros. Não que eu concorde, só tô tentando passar uma outra perspectiva. De qualquer maneira, agora, na próxima vez em que você ouvir alguém querendo reclamar que o trabalhador moderno tem direitos demais, já pode concluir sobre quem sabe de menos. Se você gosta de livre mercado, dinheiro, transações, empresas privadas e meritocracia, saiba que tudo isso pode existir e já existia antes do capitalismo. Claro que com governos tirânicos como a monarquia absolutista, tudo isso era muito mais limitado. Mas mercadores e dinheiro obviamente já existiam, sem a necessidade de capital ou capitalista nenhum. Mas então, o que é esse tal de capitalista? Capitalista é quem controla o meio de produção visando o lucro, o que, para o espanto de quem gosta de meritocracia, não é quem necessariamente teve mérito. Afinal, quantas empresas não conhecemos que são basicamente controladas familiar e hereditariamente? Existem alternativas ao capitalismo legitimamente meritocráticas, como as cooperativas, em que para se obter mais é preciso contribuir mais. Empresas de advocacia muitas vezes seguem esse modelo, e já há algumas de engenharia aqui também. Enfim, de qualquer maneira, o que eu queria passar é que quando, na mídia, alguém começar a defender o capitalismo, saiba que é provavelmente algum capitalista tentando usar de características não necessariamente capitalistas para defender o capitalismo e o seu próprio capital.